Cozinheiros, estão prontos? Então vamos cozinhar! Olá, cozinheiros! Hoje nós vamos falar de algumas regras básicas de segurança na utilização da cozinha por pessoas cegas e de baixa visão. A primeira coisa que nós vamos abordar agora é a organização da bancada, ou seja, a organização da minha área de trabalho. E por que ela é tão importante? Porque ela vai me ajudar a prevenir os acidentes e vai aumentar muito a minha eficiência na cozinha. Nós começamos então colocando a nossa tábua de corte. Essa tábua será muito importante porque ela vai nos auxiliar em vários aspectos na execução da nossa tarefa. Agora, como eu vou direcionar, como que eu vou centralizar essa tábua de corte na bancada? Então, primeiro, eu vou, junto com as minhas mãos junto ao corpo, eu vou colocar minha mão sobre a bancada, direita e esquerda, e vou centralizar a minha tábua dentro desse espaço, entre a minha mão direita e a minha mão esquerda. Lembrando sempre que a nossa bancada deve estar o mais organizada possível, ou seja, sem muitos utensílios, sem muito equipamento, para que eu consiga trabalhar de forma autônoma. Então, depois que eu centralizei minha tábua, eu passo então a colocar as taças de inox para continuar a organização do meu espaço. O ideal seria que eu tivesse uma bancada onde houvesse uma parede para que eu pudesse colocar essas taças junto à parede para servir de referência. Caso isso não seja possível, então eu colocarei as taças próximas à minha tábua de corte, servindo então a tábua de referência. A organização deve seguir um sentido lógico, de acordo com a tarefa que eu for organizar. Ou seja, da direita para a esquerda. Por exemplo, se eu for fazer um arroz, então, começando da direita, eu terei que colocar primeiro o alho, a cebola, depois o azeite, depois o arroz propriamente dito, o sal e, por último, a água. Vale lembrar também que o ideal é termos uma dessas taças para lixo, porque isso evita-se eu ter que me deslocar a todo momento para despejar o lixo. E isso pode acontecer algum acidente nesse meio tempo. Então, o ideal é que uma dessas taças nos sirva, então, para lixo. Outro detalhe importante é que nós temos que ter um recipiente para os cortantes. Esse recipiente é muito importante que fique próximo também, para que todos os cortantes sejam colocados em segurança. Lembrando mais uma vez que a nossa tábua sempre vai servir de referência para todos os ingredientes de toda a tarefa que eu executar. Nessas taças nós deveremos colocar todos os ingredientes dentro, de acordo com as nossas receitas, sempre seguindo a orientação que já foi passada, da direita para a esquerda, seguindo o processo de execução da receita. Não esquecendo da taça para os cortantes. A nossa bancada tem que manter sempre a área de corte limpa, organizada, e a faca sempre em posição de segurança. Ela deve ficar junto à tábua do lado direito, com a lâmina voltada para dentro. Caso eu tenha que tatear, a faca estando com a lâmina voltada para dentro, ela evita que eu me corte. Por isso é tão importante que ela tenha que ficar nessa posição, sempre encostada à tábua, com a lâmina sempre voltada para dentro. Agora, como que eu sei o lado da lâmina? A faca tem uma curvatura que indica o lado da lâmina correta. Se eu passar o dedo pela faca, no final do cabo, ela tem uma ondulação que significa que é o meu lado do corte. E toda vez que eu terminar de utilizar a faca, ela deve ir para o meu recipiente de segurança, para que assim
evite qualquer tipo de acidente. Então, nós terminamos assim a nossa organização da bancada para a realização da nossa tarefa. Eu fico por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem propor alguma sugestão, pode deixar nos comentários que nós responderemos. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e até a próxima!